A paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos alegres por estar aqui fazendo esse vídeo. Nós não vamos ter aula presencial devido aos acontecimentos. Nós também estamos aqui em quarentena, eu, minha esposa e minhas filhas. Mas graças a Deus que podemos aqui nos interagir através desse vídeo, podendo ter oportunidade de ministrar esta aula, a penúltima aula desse trimestre de 2020 da Escola Bíblica Dominical. Agradeço a Deus por isso, né? Pena que não podemos estar todos juntos, nos alegrando na Escola Bíblica Dominical, mas nós teremos outra oportunidade, em nome de Jesus, mais breve possível. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por este momento, por esta oportunidade de podermos aprender a sua palavra, que Deus possa nos dar sabedoria, abrir nossa mente, nosso entendimento para entender a sua palavra e guardá-la, a sua palavra em nosso coração para não pecar contra o Senhor. A Bíblia fala que para nós não sermos meramente ouvintes da palavra, mas para nós sermos praticantes, que nós possamos guardar a palavra do Senhor e praticá-la, colocá-la em prática. Oremos então em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos, Pai, te louvar, te glorificar. Te agradeço por essa oportunidade, Pai, esse privilégio de podermos, Pai, aprender a Tua palavra, ouvirmos a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar em nossos corações, Pai amado, nesta manhã, através da Tua poderosa palavra, Tua palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Tua palavra que liberta, Tua palavra que não volta vazia, Tua palavra que nos alimenta, Pai. Senhor, alimenta cada um nesta manhã, Pai, através da Tua palavra. Nos fortaleça, nos renova, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos livrado de todo o mal. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, por nos livrar, Senhor, desse vírus, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, livrar a nossa família. Pai, continua nos guardando, Pai amado. Continua guardando as nossas nações e as outras nações. Abençoa cada nação. Livra desse mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado. Em nome de Jesus, nós cremos na vitória, Pai amado. E no Teu agir no meio de nós. Porque o Senhor é o mesmo, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Toma a frente, toma a direção, Pai amado, da Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado o nome santo do Senhor. Então, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade às lições bíblicas deste primeiro trimestre, já a penúltima lição, esse primeiro trimestre de 2020, que fala sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Raça humana, origem, queda e redenção é o tema das lições bíblicas. E hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 12, que tem como tema Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito, glória a Deus por isso. Nós sabemos que Jesus foi um homem perfeito, graças a Deus, deu a vida por todos nós. Jesus foi homem, 100% homem, 100% Deus. E Jesus, o diferencial de Jesus entre nós, para conosco, é que Jesus, ele não teve pecado. Jesus, ele teve os mesmos sentimentos que nós tivemos. Jesus teve dor, Jesus, ele chorou, Jesus, ele teve sede, teve fome, mas graças a Deus, aleluia, louvado é o nome santo do Senhor, que ele está vivo para sempre. E o diferencial é que, por mais que ele tivesse os mesmos sentimentos de cada um de nós, do ser humano, o diferencial é que Jesus, ele não pecou. Jesus, ele foi semelhante a nós, mas exceto quanto ao pecado. Jesus, ele não teve pecado. Nós somos pecadores por natureza, mas Jesus, ele não teve pecado. Então hoje nós vamos aprender sobre a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus e Jesus como um homem perfeito. A declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil quanto à humanidade e quanto à divindade de Jesus Cristo, ela expressa claramente: a Bíblia ensina tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus. Então a Bíblia ensina
que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. E é isso que nós vamos aprender nesta manhã. E a Bíblia fala em 1 João 4,3, ela diz assim: e todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Então todo aquele que confessa que Jesus não veio em carne, que Jesus não foi homem, 100% homem, não é de Deus. Isso nós frisamos aqui, ressaltamos aqui, porque existem muitas linhas de pensamentos que uns creem que Jesus foi só Deus, outros creem que Jesus foi somente homem, um profeta, apenas um profeta, e aí por diante. Mas nós declaramos, nós como cristãos, como assembleanos, nós declaramos que Jesus ele foi 100% homem, 100% Deus, e a Bíblia ela nos mostra, nos ensina isto, né? Graças a Deus. Então nós temos hoje como textual, o textual está descrito lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Esse evangelho é escrito por Lucas. Você que não tem a revista, procura aí no Novo Testamento. Lucas, evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Glória a Deus. A leitura bíblica clássica se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, versículo 40, versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao versículo 52. Tá? Você que não tem a revista, Lucas, capítulo 2, versículo 40, versículo 52. Abra sua Bíblia para nos acompanhar na leitura bíblica em classe, que é o texto base aqui da nossa lição. Versículo 40 em diante. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procuravam. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Amém? Essa lição, irmãos, ela tem 3 objetivos. Tá? Ela tem como objetivo geral clarificar, que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, ele é divino e ele é humano, como nós falamos. Ele é 100% homem e 100% Deus, 100% homem e 100% Deus. E ela tem 3 objetivos específicos, a quais nós devemos alcançar esse objetivo ao final da aula, e também que nós vamos aqui analisar ao decorrer dessa lição. Quais são esses objetivos específicos? São 3. Primeiro, expor
a divindade de Jesus, ou seja, mostrar, apresentar a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Como nós falamos anteriormente, nós vamos falar sobre a divindade de Jesus, Jesus como Deus, nós vamos falar a humanidade de Jesus, Jesus como homem, e nós vamos assinalar a perfeição, sobre a perfeição de Jesus. Sobre a perfeição de Jesus. Antes de nós entrarmos aqui na introdução da lição, uma das declarações do Novo Testamento, além de todas as declarações que existem acerca da divindade de Jesus, uma das mais vibrantes, ela veio justamente da boca do discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus, sabia? Nós estamos falando de Tomé. Tomé, ele duvidou da ressurreição de Jesus. Somente após ele ver o corpo de Jesus ressurreto, de vê-lo, ele exclamou, extasiado, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Nós vemos que ele viu Jesus ali e creu Jesus como Senhor e também como Deus. Ele ali declarou ali a divindade de Jesus. Ali Jesus não só como homem, mas Jesus também como Deus. E nessa lição nós vamos estudar, o primeiro tópico que nós vamos estudar é Jesus como verdadeiro Deus. Nós vamos estudar aqui no primeiro tópico sobre a divindade de Jesus, Como nós falamos, nós professamos que Jesus, ele é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Essa é a nossa declaração de fé e que a Bíblia nos ensina, que Jesus, ele foi 100% Deus e foi 100% homem. Ele não era meio homem ou meio Deus, como muitas linhas de pensamentos aí, eles creem. Mas ele foi totalmente homem e totalmente Deus, como nós falamos, 100% homem. É isso que nós temos que crer. É isso que a Bíblia nos ensina, tá, irmãos? Que Deus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Por mais que muitos venham bater a sua porta, ou de repente te encontrar na rua e declarar que Jesus não é Deus, ou que Jesus foi apenas um profeta, você tem que fazer uma defesa da sua fé. Uma apologética, defender sua fé, porque nós cremos no que a Bíblia, no que está escrito na palavra, no que está escrito na Bíblia. E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível. E cremos que Jesus, como está na Bíblia, como a Bíblia nos descreve, ele é 100% homem e 100% Deus. Foi totalmente homem e totalmente Deus. E nós vemos esses exemplos na própria Bíblia Sagrada, em momentos no qual Jesus demonstrou ali a sua divindade, como Jesus também demonstrou ali a sua humanidade, 100% como divino ou 100% como homem. Como nós citamos, ele chorou, ele ficou triste, ele teve sede, ele teve fome, demonstrando ali a sua humanidade, como também a sua própria divindade, curando, operando milagres, maravilhas, fazendo o cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, demonstrando ali sua divindade. Então, irmãos, nós vamos enfocar nesse tópico primeiramente sobre a divindade de Jesus, Jesus como homem. E nós temos como subtópico, nós vamos falar sobre a eternidade, a sua eternidade com o Pai, Jesus com o Pai, os seus atributos, grandeza e perfeições, e nós vamos ver que ele esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Jesus deixou toda a sua glória, esvaziou-se da sua glória com o Pai, mas Jesus não deixou de ser, por isso deixou de ser divino, como eu falei, com muitos aí creio, como muitos aí pregam, muitos que pregam aí sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Está em Isaías 9:6, está escrito sobre isso, sobre ali a eternidade de Jesus. Isaías 9:6, nós podemos aí, pega a sua Bíblia, por favor, por gentileza,
Vamos ler Isaías 9,6, o que diz Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. É interessante porque Isaías ele é chamado de profeta messiânico. Ele foi o profeta que mais falou, mais citou acerca de Jesus. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Pega a sua Bíblia para que nós possamos ler. Que diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6, que fala sobre o advento e o poder do Messias. 9, 6, que diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Jesus ele é eterno, né? Não somente eterno, como também o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, antes de vir como homem aqui na terra, de se fazer homem aqui na terra, ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas, tá? Isso é interessante, né? Então, antes de todas as coisas, Jesus já existia, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam, já estavam juntos. Então, eles criaram todas as coisas. Isso é bíblico. João, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, João, capítulo 1, versículo 3. João fala muito da divindade. O evangelista João ele fala muito acerca da divindade de Jesus. E João, capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus já estava lá no início. Por isso que nós vemos a eternidade, Jesus como o alfa, o ômega, como o princípio e o fim. Nós vemos aqui Jesus, o Jesus eterno, dentro da palavra. E a palavra nos confirma isso, né? Que Jesus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso quer dizer que Jesus já estava lá junto ao Pai e o Espírito Santo, antes da criação. É interessante que Gênesis também, ele cita, quando se fala da eternidade de Jesus, ele também cita ali, lá em Gênesis, no livro do início, no livro da criação, que nos ensina sobre a criação, quando ele criou ao homem, a Bíblia fala lá no capítulo 1, versículo 23, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o próprio Jesus estava ali na criação. Então, amados, nós vemos que lá em Gênesis, Jesus já estava lá na criação do homem, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Isso nos demonstra através da palavra quanto Jesus ele é eterno, a eternidade de Jesus. E um dos principais atributos da divindade do Pai, Filho e Espírito Santo é a própria eternidade. Isso significa que Deus ele não tem um princípio nem terá um fim. Jesus não tem um princípio nem terá um fim. A própria palavra de Deus ela fala sobre isso em Apocalipse 2, 8. Nós podemos ver na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, ele fala sobre a eternidade de Jesus, quando diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, descreve, isto diz o primeiro e o último. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Falando ali na palavra do Senhor, Apocalipse 2:8, acerca da eternidade de Jesus. E você pode observar que são as mesmas palavras que são ditas por Deus no Antigo Testamento. Quer ver? Vamos verificar isso? Isaías 48:12. Vamos lá, Isaías 48:12, o que diz o livro do profeta Isaías 48:12. Olha o que diz o Senhor, nosso Deus, no livro do profeta Isaías 48:12.
mesmo que foi dito lá em Apocalipse 2:8. Olha o que diz. Isaías 48:12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, assim diz o Senhor, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu, o primeiro e também o último, falando sobre a eternidade. Então, são as mesmas palavras ditas por Deus no Antigo Testamento. Então, antes mesmo que Abraão existisse, Jesus já era Deus. João 8,58, vamos lá, Evangelho, segundo escreveu João. João fala muito, como nós falamos anteriormente, sobre a divindade de Jesus. João 8,58, ao que diz 8,58. Disse-lhe Jesus, ó, Jesus que falou, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E é interessante observar, nesse versículo, Jesus diz, eu sou, a mesma identificação, mostrando aí, ó, a divindade de Jesus e a eternidade de Jesus, como Pai, Filho e Espírito Santo também são eternos. Né? Olha só, nesse versículo Jesus diz, eu sou, a mesma identificação que de Deus a Moisés quando apresentou-se a ele no Monte Horebe. Que maravilha, né? A mesma identificação. Jesus falou, eu sou, ali mostrando a sua divindade, que ele é Deus, também se identificando ali com Deus quando Deus falou a Moisés. Se apresentou-se a Moisés no Monte Horebe. Está lá em Êxodo 3,14. Vamos também ver dentro da palavra do Senhor, Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Olha que interessante, né? Quanto é importante a palavra do Senhor. Êxodo 3,14. Pode verificar na tua Bíblia aí, Êxodo 3,14, que a mesma identificação, como a mesma forma que Jesus se identificou, Deus também se identificou ali a Moisés no Monte Horebe. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Olha só o que disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou. Disse mais, tá? Deus falando a Moisés, eu sou o que sou. Ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Maravilha, né? Louvado é o nome santo do Senhor. Então, irmãos, antes de Jesus se fazer carne, antes da sua encarnação, Jesus já era apresentado pelo profeta Isaías, também como nós vimos aqui, como o Pai da eternidade, ele como eterno, o Pai da eternidade. Portanto, irmãos, quanto ao tempo, o mundo, os homens e os anjos não tinham ainda sido formados. Tá? Lá estava o Filho ao lado do Pai e também do Espírito Santo, como nós vimos lá em Gênesis e outros exemplos aqui. Nós vemos que Jesus já estava já lá desde o início, ele já existia lá desde o início. Por isso ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então nós vemos que Jesus na eternidade como o Pai, como diz aqui o subtópico que nós estudamos. E Jesus também possui atributos divinos também, grandezas, perfeições, atributos divinos. Todos os atributos da divindade são compartilhados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Assim nós vimos Jesus é chamado de eterno. Isso é um dos atributos também do Pai e do Espírito Santo. Né? Todos são eternos. Aí fala da eternidade, Jesus é eterno. Nós vimos isso na palavra do Senhor e vemos também em Apocalipse 22:13, fala de Jesus como eterno. Apocalipse 22:13. Vamos ver lá, Apocalipse 22. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse 22:13. Vamos estudar a palavra, irmão. 22:13. Vamos aproveitar essa oportunidade para estudar a palavra de Deus nesse domingo pela manhã. Apocalipse 22:13.
ao que fala sobre a eternidade, dos atributos de Jesus, das qualidades, né? Como as do Senhor, de Deus. 22, 13. Diz assim, ó: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, diz a palavra do Senhor. Então, um dos atributos de Jesus é o quê? A eternidade é um dos atributos de Jesus. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Um dos atributos de Jesus é a fonte da vida. Ele é a vida. João 1,4. João 1,4 também fala sobre isso. Jesus, os atributos de Jesus. João 1,4. Vamos lá. Na palavra do Senhor. João 1,4. Nele estava a vida, em Jesus, e a vida era a luz dos homens, né? Jesus, a vida era a luz dos homens. Então Jesus, ele tem a vida em si mesmo, ele é a fonte de vida, a fonte da vida, ele tem a vida em si mesmo. Quer ver? Também um dos atributos de Jesus, amados, é a soberania, ele é soberano, assim como Deus é soberano, mostrando ali a divindade de Jesus. Assim como Deus é soberano, Jesus, a divindade de Jesus é demonstrada na soberania dele. Jesus é soberano. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Jesus é soberano. Vamos lá. Eu estou dando alguns atributos, amados, que muitas vezes não está aqui na lição, mas eu estou acrescentando alguns atributos para os irmãos aqui entenderem a divindade do Senhor. Porque nós estamos ainda no primeiro tópico falando sobre Jesus, o verdadeiro Deus. Nós estamos vendo aqui a divindade de Jesus. Nós estamos vendo a divindade dele através das suas qualidades, dos atributos demonstrados por ele, pelo próprio Jesus, que apontam para a sua divindade. Para que nós tenhamos certeza que Jesus não foi, que Jesus foi 100% homem e também 100% Deus. Então nós vimos que Jesus ele é eterno. Esse é um atributo de Jesus, um atributo divino de Jesus. Outro, que ele é soberano, que ele é vida, é fonte da vida, fonte de vida, e que ele é soberano. 28, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém, irmãos? Então, é dado ao Senhor todo o poder no céu e na terra. Então, não duvide do poder de Jesus. Amém? Não duvide, é dado a Ele, tem todo o poder no céu e na terra. E saiba que Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar a história, Ele pode mudar a história da nossa nação, a história das outras nações. Ele tem o poder, tem o controle sobre todas as coisas. Nós vemos exemplos, atributos da soberania de Jesus na própria Bíblia, ali quando ele acalma ali o mar, o poder dele, a soberania dele sobre a própria natureza, sobre o mar, sobre a tempestade e outros exemplos. Então Jesus ele tem o poder sobre todas as coisas. Se Jesus quiser agora, ele acalma essa tempestade, ele tira, ele acaba com esse vírus, com essa praga que tem assolado todas as nações, todo o planeta. Então ele tem poder para isso, porque a palavra do Senhor, ela nos confirma isso, nos afirma isso, né, dizendo que ele tem todo o poder, dado a ele todo o poder no céu e na terra. Louvado é o nome santo do Senhor. Um outro atributo também, amados, que o atributo divino de Jesus é que ele é santo. Ele é santo. Tá? Como nós falamos, Jesus ele foi homem, né? Nós vamos falar mais à frente sobre a humanidade dele, foi 100% homem, mas Jesus ele não pecou. Jesus ele é santo, e o livro de Atos 3,14 ele fala sobre isso. Atos 3,14 ele fala sobre a santidade de Jesus. Atos 3,14 ele fala sobre a santidade de Jesus. Isso é importante nós frisarmos aqui também. Atos
Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14, fala, mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Então Jesus é santo e Jesus, ele é justo. Jesus é separado. Jesus, ele veio como homem, mas ele veio sem pecado. Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Jesus não tem pecado. Amém, irmãos? Outro atributo de Jesus também é a sua onipresença. Jesus é onipresente. Um atributo divino de Jesus é que ele está em todos, ele está em todos os lugares. É por isso que se você está orando no seu lar neste momento, aleluia, está fazendo culto no seu lar neste momento, pedindo ao Senhor para que ele venha entrar com providência, guardar sua família, guardar a nossa nação, aleluia, louvado o nome, guardar as nações que estão aí passando por esse momento difícil. Saiba que nós aqui, aqui no Brasil, como em outros países onde muitos cristãos estão clamando ao Senhor, sabe que Jesus ele está aqui no Brasil, como Jesus ele está também presente nas outras nações, porque Jesus, ele, graças a Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, louvado é o nome santo do Senhor. Então não pense que Jesus, aleluia, ele não está presente na sua vida, ele não está ouvindo o seu clamor, ele não está ouvindo a sua oração, aleluia, mas sabe que neste momento Jesus, ele está presente na sua vida, ouvindo o seu clamor, ouvindo aquilo ao qual você tem clamado a ele, pedido a ele cada dia. Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Muitas vezes, muitas pessoas, é até interessante falar sobre a onipresença do Senhor, que às vezes as pessoas acham que em tal lugar Jesus está e na sua própria igreja Jesus não está, ele não sente a presença do Senhor. Mas saiba que Jesus, ele é onipresente. Muitas das vezes isso é pessoal, aleluia. Não é que Jesus não esteja naquele lugar. Muitas vezes a pessoa é que não está ligada, aleluia, não está ligada, não está sentindo a presença do Senhor, porque ela não está ligada no Senhor. Aleluia. Mas sabe que o Senhor, ele é onipresente, ele está tanto na nossa igreja como em outras igrejas. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, dos atributos do Senhor é o quê? É a sua onipresença. Está lá em Mateus 18, 20. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, versículo 20. Mateus 18, 20 fala sobre Mateus 18, capítulo 18, versículo 20. Vamos lá, Mateus 18, abra sua Bíblia. Vamos usar bastante a Bíblia hoje. Tá? Mateus 18, 20. Que diz assim, um versículo muito conhecido da igreja, muito citado na igreja, aleluia, e que está claramente aqui definido na palavra do Senhor, que é real, aleluia, que fala sobre um dos atributos divinos de Jesus, que é a sua onipresença, que diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele estará presente. Aleluia, que maravilha, né? Louvado é o nome santo do Senhor. Então, se você está em casa agora, orando, buscando o Senhor, aleluia, louvado é o nome santo do Senhor, reunido em nome do Senhor, clamando nesta manhã, aleluia, para que Jesus ele venha mudar essa situação, a situação do nosso país, da nossa nação. Saiba que ele está presente no meio de vós. Louvado é o nome santo do Senhor. Creia, aleluia, Jesus está presente no meio de vós. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, esse é um atributo de Jesus, a onipresença é mais um atributo de Jesus. Aleluia. Mateus 28, 20. Vamos ver também Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios também. Efésios, então as cartas de Paulo aos Efésios também fala acerca da onipresença do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá, carta de Paulo aos Efésios. Gálatas, Efésios, carta de Paulo aos Efésios.
capítulo 1, versículo 22 e 23. Capítulo 1, vamos na Bíblia, na palavra do Senhor, que ela diz sobre sobre esse atributo do Senhor. Capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. Capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos nós. Então Jesus, ele é o cabeça da igreja. Amém? É o cabeça da igreja. Jesus, ele é onipresente, está em todos os lugares, louvado ao nome do Santo do Senhor. E outro atributo de Jesus, amados, é também a sua onisciência. Ele é onisciente, é um atributo divino de Jesus. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Então não adianta o homem se esconder de Jesus. Jesus, ele sabe de tudo. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? E tá interessante quando a gente fala de onisciência do Senhor, é que quando José esteve diante ali daquela provação, diante daquela mulher sendo provada ali, então José, uma coisa que ele falou foi que ele estaria pecando contra o Senhor primeiramente. Aquela mulher que seduziu, a esposa de Potifar, que seduziu ali José. Então a primeira coisa que ele creu é que ele estava pecando primeiramente contra Deus. Então ele tinha ciência que Deus, ele sabia de todas as coisas. Ele estava vendo aquilo ali a qual José estava passando. Então não adianta se esconder do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe também aquilo ao qual você está passando neste momento. Não pense que Deus está de ouvidos tapados ou de olhos fechados para aquilo que você está passando nesse momento. Sabe que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que você está passando, o momento que você está passando, você e sua família. Deus não se esqueceu de você. Ele tem visto as suas lágrimas, o quanto você tem clamado, orado, buscado a sua presença, porque ele é onisciente. Jesus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, vamos ler Apocalipse 2:23. Apocalipse 2:23 fala sobre a onisciência, mais um atributo divino de Jesus, a onisciência dele. A onisciência de Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Diz assim, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Ele é onisciente. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Ele é aquele que sonda as mentes e os corações. Ele conhece, ele sabe de todas as coisas. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então Jesus, ele, um dos atributos divinos de Jesus, qualidades divinas de Jesus, atributos, mostrando a divindade de Jesus, é que ele é onisciente. Mateus 9, 4, 5. Vamos lá, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 4 e 5. Capítulo 9, versículo 4 e 5 diz assim: Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse... Olha só, hein? Jesus, ele fala aqui do paralítico de Cafarnaum. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Olha só, a onisciência de Jesus. Vê, ele conhecia o pensamento, ó.
conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Louvado é o nome santo do Senhor. Isso aí ele falou quando alguns dos escribas falaram com ele, dizendo que ele blasfemava. Então Jesus falou para esses escribas, né, que criticavam ele, falou: conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Então Jesus falou para aqueles escribas aquilo que eles pensavam. Jesus falou: por que pensais mal em vosso coração? Porque Jesus sabia os pensamentos, né, o que o coração, o que eles sentiam, mostrando assim a onisciência de Jesus aí, mais um atributo divino de Jesus. E também mais um outro atributo de Jesus, para nós terminarmos esse subtópico sobre os atributos de Jesus, é a sua onipotência. A onipotência de Jesus, ela não pode ser ignorada, porque todo poder, nós chegamos a ler esse versículo, que todo poder é dado a ele nos céus e na terra, todo poder acha-se nas mãos do Senhor. Jesus falou que todo poder é me dado no céu e na terra. Então, Jesus é outro atributo divino de Jesus, é que ele é onipotente, todo poder é dado a ele no céu e na terra. Como nós falamos, ele tem poder para acalmar a tempestade, ele tem poder para mudar a situação da nossa nação, das outras nações, de toda a humanidade, tudo que nós estamos passando. Então Jesus, ele tem poder para mudar a história, para mudar a história da sua vida, para mudar a história da sua família, para mudar a história do seu marido, para mudar a história dos seus filhos, da sua esposa. Então Jesus, ele é onipotente, louvado é o nome santo do Senhor. Vamos ver Mateus 28, 18. Mateus 28, aproveitar que nós estamos já no Evangelho de Mateus. Mateus 28, 18 diz assim, ó. E chegando-se, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, louvado é o nome santo do Senhor. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Vamos ler também Marcos 13, 26. Evangelho de Marcos, capítulo 13, Marcos 13, 26. E diz assim, ó, Marcos 13, 26. Marcos, capítulo 13, versículo 26. Marcos, capítulo 13, versículo 26, diz assim: então vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Amém? Então, Jesus também é onipotente. Todo poder é dado a ele no céu e na terra. Todo poder se acha nas mãos do Senhor. Então, não pense, aleluia, não duvide do poder de Deus. Aleluia. Não duvide que Deus pode mudar a sua vida, a sua história. Isso é um dos atributos divinos de Jesus, que ele, como homem, ele demonstrou aqui na terra, curando, libertando, operando milagres e maravilhas. Então nós vemos que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele deixou a sua glória, aleluia, mas não a sua divindade, não seus atributos divinos, não. Jesus continuou, deixou a sua glória junto ao Pai, mas ele continuou ali sendo divino, 100% Deus. Nós vimos através das suas atitudes. Jesus recebeu, nós vemos também ali, Jesus, sobre a divindade, Jesus ele recebendo adoração como Deus. Ele perdoou pecados como Deus, ele prometeu a vida eterna como Deus, e ele foi exaltado pelos anjos como Deus. Então nós vemos atributos divinos em Jesus. E ele mesmo declara-se igual a Deus. João 5, 17, 18. Vamos ver. Jesus ele se declara igual a Deus. Está lá descrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Pode olhar na sua Bíblia.
pode anotar João 5, 17, 18. Olha, atributos divinos do Senhor. Jesus se declarando como Deus. Para nós não termos dúvida disso. E não viermos a ter dúvidas diante de palavras contrárias à Bíblia. De pessoas que não têm regra, como sua regra de fé, a palavra do Senhor, que não creem na Bíblia como uma palavra de Deus. Então, o mesmo declara-se igual a Deus. João 5, versículo 17 e versículo 18. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora. 5, 17 e 18. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus, ele se declarava também como Deus, né? Louvado o nome santo do Senhor. E Jesus, ele esvaziou-se da sua glória, né? Então, como nós vimos, Jesus tem atributos divinos. Ele, por mais que ele tenha se esvaziado da sua glória, deixado a glória do Pai, mas Jesus não deixou a sua divindade. Ele esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Com de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Né? De sua glória. Filipenses 2, vamos ver o que está escrito em Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11, que diz assim: ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Né? Ele não esvaziou-se da sua divindade, mas sim de sua glória. Jesus, ele veio como um homem, mas Jesus é também 100% Deus, e ele demonstrou isso através de seus atributos divinos, dos exemplos que ele nos deu através da palavra, né? Conforme podemos atestar pelos versículos, né, que nós vimos já mencionados. No seu ministério terreno, aqui como homem, nós vemos que ele fazia uso dos seus atributos sempre que era necessário, né? Nós vemos em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeito e infinito ciclo da Santíssima Trindade, né? Sua glória junto ao Pai e ao Espírito Santo, mas ele não não esvaziou-se da sua divindade, somente da sua glória que ele tinha junto ao Pai, junto à Trindade, Pai e Filho. Seus discípulos sabiam que ele era Deus, sabiam que ele era e é Deus. Então seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Mateus 14, 33. Vamos lá. Mateus 14, 33. Mateus 14, 33. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 33. Mateus 14, 33.
Então, Mateus 14:33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Olha o que seus discípulos disseram para ele, para Jesus. Se aproximaram os discípulos dele no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então nós vemos os próprios discípulos, eles reconhecendo ali, sabendo que Jesus é Deus. E Jesus, ele é Deus. Louvado o nome santo do Senhor. Então nós vemos que ele se esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. E ele demonstrou, fez uso desses atributos divinos sempre que necessário. E quando ele se fez homem, estava na terra, né? Estava na terra como 100% homem e 100% Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Então, Jesus demonstrou a sua divindade. Jesus demonstrou sua divindade através das suas atitudes, né? Ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Louvado é o nome santo do Senhor. Isso nós falamos, frisamos, porque tem pessoas que chegam ao absurdo de dizer que Jesus deixou de ser Deus. Isso é importante a gente trazer aqui para a nossa aula. E você pode muitas vezes se deparar com essa situação, pessoas dizendo que Jesus ele deixou de ser Deus, ou ainda pior, que ele se tornou pecador como nós. Isso aí é um absurdo. Isso aí é totalmente errado. Jesus ele não deixou de ser Deus. E outra coisa, Jesus é santo. Jesus não tem pecado. Louvado o nome santo do Senhor. Então Jesus ele não deixou a sua divindade. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, amados, nesse primeiro tópico, que fala sobre a divindade de Jesus, nós falamos acerca, então, de Jesus, da sua eternidade com o Pai, né? Jesus como Filho unigênito, né? Como eterno, como Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Ele existiu desde a criação. Então Jesus, ele é eterno, assim como o Pai e o Espírito Santo. E também seus atributos divinos, como nós mencionamos: onipresente, onisciente, onipotente, ele é fonte da vida. Outro atributo divino de Jesus também, que nós podemos citar, é o próprio amor. E Jesus, quando falou sobre o mandamento, 2 grandes mandamentos, ele falou amar ao próximo, amar ao Pai em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, demonstrando um atributo divino de Deus, que nos demonstrou através do seu Filho, quando a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, mais um atributo do Senhor é o seu próprio amor pela humanidade. E nós vimos também que ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Isso foi demonstrado através dos seus exemplos, ali curando, libertando, né, vidas, ali demonstrando assim no seu ministério terreno, fazendo uso dos seus atributos divinos sempre que era necessário. Seus atributos como amor, né, como os milagres que ele realizava, a misericórdia, a graça, ele demonstrou ali. O segundo tópico nós vamos estudar sobre Jesus. Nós estudamos sobre Jesus, o Jesus divino, verdadeiro Deus. E agora nós vamos estudar sobre o Jesus humano, Jesus verdadeiro homem. Então a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus, de Jesus, não pegaram Israel de surpresa, porque já existia a profecia, né, a promessa já do Messias, que ele queria salvar, aquele que viria salvar, né, a humanidade.
Então, a vinda, a concepção, a encarnação, o nascimento de Jesus não pegaram Israel de surpresa, pois eles sabiam através das Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve ele chegaria, né? Aliás, por eles não ter crido nisso, em Jesus, que Jesus era o Messias, os judeus estão até hoje aguardando o Messias chegar. Aliás, o mundo gentílico, quer dizer, o mundo aqueles gentios, aqueles que não eram judeus, o mundo gentil foi preparado por Deus para recebê-lo, já que os judeus não receberam, o próprio gentios, aqueles que não eram judeus, receberam a Jesus, creram em Jesus. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a quê? A rejeitar, mesmo com todas as evidências bíblicas, mesmo com todas as profecias, os profetas falando sobre o Messias, tudo que estava na palavra de Deus, eles não creram, estão até hoje esperando o Messias ele vir. E dentro dessa concepção, falando sobre Jesus como homem, nós vamos estudar sobre Jesus. Nós vamos ver que Jesus estava no seio do Pai, né? Jesus profetizado no Antigo Testamento, como nós vemos no Antigo Testamento em vários livros. Vemos mais ainda no profeta Isaías, como nós falamos que é chamado profeta messiânico, que fala muito acerca de Jesus, profetiza muito acerca de Jesus no Messias. E o Jesus encarnado no Novo Testamento, vamos falar também que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, né? Jesus nasceu no tempo certo, no tempo ideal, né? E falar de Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Então Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, de seu nascimento, do Senhor, de se nascer como homem, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Nós vimos isso em João, no Evangelho de João 1:3, né? Nós vimos quando diz todas as coisas foram feitas por ele, repetindo aqui, relembrando, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus ele estava já, mesmo estando no seio do Pai, ele estava já participando junto com o Pai e o Espírito Santo, a Trindade, na criação do mundo e também na criação do homem, como nós vimos lá em Gênesis também, citando ali quando foi criado o homem, falando ali da participação de Jesus também na criação do homem. Então ele é o verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. João 1, do 1 ao 3, olha o que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então quando fala verbo aqui está falando de Jesus, que no princípio era Jesus. Verbo aqui fala da palavra, né? No princípio era Jesus, era o verbo, e o verbo, Jesus, estava com Deus, e o verbo era Deus. Mostrando aqui que Jesus é eterno, mostrando também a divindade de Jesus aqui no Evangelho de João. Ele estava no princípio, lá no princípio da criação, ele estava com Deus. Lá no princípio, ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então nós vemos aí, né, Jesus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Então, o texto de João 1:18, vamos ver aqui de João 1:18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, né? O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Isso também é interessante falar. Nós falamos aqui que Jesus achava-se no seio do Pai, né? Então, João 1:18 fala isso, que Jesus estava no seio do Pai.
Mas Jesus, ele nunca foi visto por alguém, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Jesus, com a presença dele aqui, os atributos dele, os atributos divinos, ele o fez Deus ser conhecido aqui na terra, demonstrando através dos seus atributos. A Bíblia fala que Deus, como nós vimos, nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então Jesus revelou o Pai. Esse versículo nos diz que o Filho, que Jesus é a mais sublime revelação de Deus em todos os tempos. Não é à toa que nós vemos que Jesus é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou Deus entre nós, ou Deus ao nosso favor. Então nós vemos aí no versículo de João que nos diz que o Filho está no seio do Pai. E o que quer dizer isso, no seio do Pai? O que quer dizer no seio do Pai? Você vê que ele sempre ocupa um lugar, isso quer dizer que ele sempre ocupa um lugar de intimidade com Deus Pai. Mesmo quando Jesus ele esteve aqui na terra, Jesus ainda estava no seio do Pai. Ele era um com Deus, glória a Deus, e semelhante ao Pai. E essa unidade abençoada revelou completamente aos homens como Deus realmente é. Através dos atributos divinos de Jesus, foi revelado ali como Deus realmente é. Como nós vemos quando os homens viram Jesus, contemplaram Deus ali quando eles viram Jesus. Ouviram Deus falar, sentiram o amor e a ternura de Deus através de Cristo. Os pensamentos e as atitudes de Deus para com a humanidade foram totalmente revelados por Cristo. Glória a Deus, louvado. Por isso que nós vemos a palavra do Senhor falando sobre Deus, ele revelando ali, Jesus revelando Deus à humanidade. Então os pensamentos e atitudes de Deus para com a humanidade foram totalmente revelados por Cristo através ali dos seus atributos, através ali dos seus exemplos de amor, de misericórdia, de compaixão, mostrando ali o amor de Deus para com a humanidade. Então Jesus estava no seio do Pai, mas ele não deixou ali de participar de toda a criação. Ele é o Verbo de Deus e todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Ele foi profetizado também no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Nós vemos a vinda de Jesus sendo profetizada. No Gênesis, nós vemos que ele é a semente da mulher. Lá no início, nós vemos que ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. E também nós vemos também, como nós falamos lá em Isaías, em outros livros, aí nós vemos mais falar. O primeiro prenúncio da vinda de Cristo no Antigo Testamento foi feito pelo próprio Deus, quando repreendendo a serpente, como nós falamos aqui lá em Gênesis, que foi um exemplo que nós demos, repreendendo a serpente de que Satanás se havia instrumentalizado para enganar Eva. Ele disse: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, como nós demos exemplo aqui, Gênesis 3,15. Já fala aqui sobre a vinda do Senhor, já é descrita, falada por Deus já lá na eternidade, lá no início, em Gênesis 3,15, quando o Senhor ali falou, repreendeu a serpente. Então a vitória de Cristo, a semente da mulher sobre a serpente, a antiga serpente, estava aí anunciada já lá desde do livro de Gênesis, desde ali do início, como também Malaquias, que fala que ele é o sol da justiça. E em outros livros também, Jesus é o tema das duas principais alianças, tanto de Abraão
como a de Davi também, Jesus é um dos principais temas, é profetizado também ali no início. Então, no Antigo Testamento nós vemos abundantes menções, várias menções sobre Cristo, sobre a vinda de Jesus. Moisés ele profetizou sobre Cristo, o profeta que havia de vir, está em Deuteronômio 18:15. Miqueias também profetizou o lugar de nascimento de Cristo, né? A cidade de Belém, está lá em Miqueias 5:2. Isaías também, ele profetizou a entrada de Jesus em Jerusalém montando num jumentinho. Isaías profetizou o nascimento, a morte vicária e a ressurreição de Jesus. Zacarias também profetizou a entrada de Jesus em Jerusalém montado no jumentinho, está lá em Zacarias 9:9. Davi profetizou a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Enfim, como atestou o próprio Senhor, todas as escrituras do Antigo Testamento falavam e apontavam para Jesus. Tá? Para Jesus. Jesus encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Nós vemos, né, na palavra de Deus, no Novo Testamento, Jesus ele se tornando em carne ali através de Maria, né? Através de Maria ali, que foi um instrumento de Deus para que Jesus ele viesse a nascer ali, sempre em carne, 100% homem. Sua humanidade volto a repetir, não era ilusória, mas sua humanidade ele foi real. Jesus ele foi homem. Ele nasceu, ele estudou, ele trabalhou com seu pai como carpinteiro, ele ia ao templo com seus pais, como nós vimos anteriormente lá no início da lição. Então Jesus ele viveu uma vida como homem, né? Viveu seu ministério, como nós falamos. Ele se entristeceu, ele chorou, teve sede, teve fome, sofreu ali as dores, né, o sofrimento, tanto antes da cruz como ali na cruz. Então Jesus ele foi ali 100% homem, tá? 100% homem. Jesus foi. Sua humanidade não era ilusória, mas sim, ele foi real a humanidade de Jesus. Embora concebido sobrenaturalmente, como ele não foi concebido através da relação entre João ali e entre o esposo e a esposa, né, e Maria, mas nós vemos que Jesus ele foi concebido ali sobrenaturalmente, mas o seu nascimento ele foi tão natural quanto o nosso nascimento, né? Através de Maria ali ele teve seu nascimento natural como qualquer homem ou mulher tem. Sentiu nossas dores, incômodo, teve fome e sede. No jardim ele agonizou, da agonia experimentou profunda tristeza, né? A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa, ele tinha corpo, alma e espírito. Jesus então ele foi 100% Deus. No Novo Testamento tem esse nome justamente porque aponta para a nova aliança que Deus estava fazendo com o mundo através da pessoa bendita de seu Filho Jesus. Nós vemos que até então os hebreus estavam debaixo da aliança que Deus havia estabelecido no Monte Sinai, entregando a Moisés o mandamento da lei. Naquela ocasião, tendo sangue animal em suas mãos, Moisés disse ao povo: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Sobre esta palavra. Porém, na noite da ceia, junto aos seus discípulos, repartindo com eles o cálice que simboliza o sangue, né, a ser vertido na cruz, Cristo declarou: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos ser derramado. Está lá em Marcos 14:24. Louvado é o nome santo do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que Cristo ele se fez carne, diz a palavra do Senhor, João 1,14, Cristo se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra, ela confirma isso. A própria palavra, ela fala sobre isso, do Jesus encarnado. A própria palavra fala que Jesus, tá, João 1,14, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Está na palavra. João 1, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas com ele.
por ele. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Louvado é o nome santo do Senhor. Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Louvado é o nome santo de Deus. Ele se fez carne. Então, irmãos, a humanidade de Jesus era perfeita. E nada ela era diferente da nossa, exceto quanto ao pecado. Então, Jesus em nada diferia de nós, exceto ao pecado. Como nós falamos, ele teve sentimentos, dor, todos os sentimentos que nós tivemos como homem, mas a diferença era que Jesus ele não tinha pecado, né, como nós temos, somos pecadores, né? Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental ao qual nós estamos sujeitos. Ao pecado original e aquele pecado experimental, o pecado chamado de praticado. Né? Chamado de praticado. Né? Então Jesus, a Bíblia confirma isso, tá? Para quem tiver dúvida, Jesus ele realmente veio em carne, veio 100% homem, com atributo divino, 100% Deus também, nós vemos isso através dos seus atributos, mas Jesus ele veio realmente, ele foi carne, sofreu, ele sangrou, então ele chorou, teve sentimentos como nós tivemos, a única diferença é que ele não teve pecado. Jesus ele nasceu na plenitude dos tempos, quer dizer o quê? No tempo certo. Ao escrever os Gálatas, afirmou Paulo que vindo a plenitude dos tempos, ao tempo certo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Então Jesus ele veio no tempo certo. Isso quer dizer o quê? Que tudo que Deus faz é no tempo de Deus, é no tempo certo. Nada é por acaso. Né? Tudo na sua vida, na minha vida também, ela é feita no tempo certo, de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Né? E a melhor vontade que tem é a vontade de Deus, não a nossa vontade. Jesus ele veio no tempo certo, na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Né? Para remir aqueles que estão debaixo da lei. Jesus ele veio para nos salvar. Jesus ele veio para nos justificar, nos tornar justos. Perante ao Senhor, perante Deus, porque nós estávamos condenados à morte eterna devido ao pecado. Mas graças a Deus Jesus, aleluia, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos justificar, ele veio para nos salvar, ele veio para nos livrar do pecado, do pecado, aleluia. Então Jesus ele veio para nos salvar. Louvado é o nome santo do Senhor. Nós que estávamos condenados ao pecado, Jesus se fez condenado por nós, através da cruz do Calvário. Então, louvado é o nome santo do Senhor. Devemos agradecer a cada dia Jesus por Ele ter morrido por nós e ter nos reconciliado novamente com o Pai, com o Senhor. E nos dado a oportunidade, graças a Deus, a vida eterna. Então, em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para quê? Para a vinda de Jesus e para cooperar com a divulgação do Evangelho de Cristo. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, as sinagogas que era ali o lugar de culto dos judeus, então ali nas sinagogas era um meio ao qual Jesus ele poderia ser divulgado ali, conhecido, o Evangelho ser conhecido, através da Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia. Nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, então ali deu a oportunidade de muitos, naquela época, entenderem ali o Evangelho, a palavra do Senhor ali pregada, levada ali, divulgada em todos aqueles territórios, em todos aqueles lugares. E também
finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade, que deu ali a possibilidade de o evangelho ele ser pregado a muitas pessoas ali, a muitas vidas, né? A muitas vidas. Então Jesus ele veio na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, né? A adoção de filhos. Então, Jesus ele veio ali no tempo perfeito na história, no tempo determinado por Deus, para seu filho nascer e mais tarde morrer pelos pecados do mundo. Jesus não foi gerado no ventre de Maria por acidente, nem nasceu em tempo inoportuno. Por isso que diz a Bíblia que ele veio na plenitude dos tempos. Não foi por acaso, né, que ele veio no ventre de Maria e nem nasceu em tempo inoportuno, né? Ele nasceu exatamente no centro, como nós falamos, no centro da vontade de Deus, no tempo que Deus determinou, no tempo que Deus havia estabelecido a fim de cumprir o seu plano, né? O plano de Deus. Independente das condições políticas e sociais serem favoráveis ou não naquele tempo, aquele era o tempo, mesmo assim, aquele era o tempo determinado por Deus. Diante dos nossos olhos, de repente, não seria um tempo a ser oportuno, devido a todo o contraste, né, ao qual Jesus ali nasceu. Mas era o tempo certo de Deus, é o tempo determinado por Deus. Muitas vezes a gente pensa que o tempo, algo que acontece na nossa vida não foi assim o tempo correto, o tempo certo de muitas coisas acontecerem na nossa vida. Mas é o tempo, a vontade, nós que somos cristãos, nós que cremos em Deus, nós que entregamos nossa vida para Jesus, nós que entregamos nossas vontades para Deus, tudo aquilo que acontece na nossa vida é o tempo determinado, é o tempo oportuno, é o tempo correto de Deus na nossa vida. Como nós falamos anteriormente, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes nós achamos que não é perfeita, né? Nós achamos, mas achamos que aquilo que acontece na nossa vida muitas vezes não é bom para nós. Mas se nós pensarmos que aquilo que acontece na nossa vida foi Deus que determinou, nós temos que entender que aquilo que acontece, algo que acontece na nossa vida, foi a vontade de Deus e aquilo ali é melhor para a nossa vida, que com certeza é algo maravilhoso, Deus está preparando algo melhor para cada um de nós. É isso que nós temos que entender. E assim foi também para a humanidade. De repente o tempo, diante dos nossos olhos, diante dos olhos da humanidade, não era um tempo oportuno, mas para Deus era o tempo correto, era o tempo certo para Deus. Então Jesus nasceu no tempo certo. Em Israel, Jesus é apresentado no mundo. Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi, de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Porque Roma, não só sob a lei de Moisés, mas de Roma, porque Roma era o império que dominava naquela época. O Império Romano, ele dominou, era o império que estava dominando naquela época. Então ele não estava só sob a lei de Moisés, mas também sob a lei de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Isso nós vamos ver no próximo tópico, no tópico final, o terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. Então, mesmo diante de todas as circunstâncias, Jesus não se corrompeu, Jesus não desistiu, Jesus não se contaminou, mas Jesus ele não pecou, Jesus ele foi o mais perfeito de todos os homens. Jesus mesmo como carne, mesmo 100% homem, ele foi o mais perfeito de todos os homens. Independente das condições políticas e sociais, Jesus ele foi ali o mais perfeito de todos os homens. Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, fez moradia em Cafarnaum, entrou triunfante
triunfantemente como rei em Jerusalém, nas mãos de cujas lideranças religiosas foi entregue para a condenação e a morte. Israel foi o palco que Deus escolheu para apresentar seu Filho ao mundo. Assim entendemos porque Jesus disse: a salvação vem dos judeus. João 4, 22. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, irmãos, independente das circunstâncias, Jesus, ele foi apresentado ao mundo, ele veio no tempo certo e foi apresentado em Israel ali ao mundo. Então, por isso que Jesus falou que a salvação ele vem dos judeus. Então, irmãos, nós falamos. Então, tudo isso, irmãos, está na Bíblia, está na palavra de Deus, né? Está tudo na palavra de Deus, confirmado na palavra de Deus, tanto Jesus como verdadeiro Deus, como nós falamos no início. A Bíblia, ela não oculta isso. A Bíblia traz Jesus como homem, 100% homem, e traz também Jesus como 100% Deus. Nós temos tudo aqui na Bíblia Sagrada, confirmado, escrito na palavra do Senhor, na palavra escrita aqui na palavra de Deus. E agora nós vamos ver, irmãos, Jesus, o homem perfeito. O terceiro tópico que nós vamos estudar é Jesus como homem. Jesus, em tudo ele foi perfeito, independente das circunstâncias. Jesus em tudo deu exemplo, em tudo ele foi perfeito. Conforme estava predito por Deus, no texto já mencionado em Gênesis, Jesus seria semente ou descendente da mulher. Gênesis 3,15. Isso apontava para a encarnação do Filho de Deus, a quem Paulo fez menção como nascido de mulher. Jesus não deixou de ser Deus, como nós vimos, ao se fazer homem. Antes tomou para si a mesma natureza que temos para se fazer semelhante aos homens. E sua natureza humana não é apenas aparente, tá? Mas real. Negar a humanidade de Jesus constitui-se, tá, uma heresia digna de total reprovação. Então, aquele que nega, nós falamos lá no início, aquele que nega a humanidade de Jesus, isso constitui-se uma heresia digna de total reprovação. Com relação a isso aí, aquele que nega a Jesus como homem, que Jesus foi 100% homem. Então, isso é uma heresia terrível. Então, se você vê alguém que fala que Jesus ele não foi homem, ele está cometendo ali está trazendo uma heresia para a humanidade, né? Uma heresia. Então, irmãos, Jesus ele foi perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós. Ele era ou não um ser humano semelhante a nós. Nós vemos isso na própria Bíblia, os exemplos que tem na Bíblia, nós vemos que Jesus ele teve todo o comportamento e sedimento que nós temos, né? Ele era realmente semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Então Jesus ele foi perfeito, ele não estava sujeito ao pecado original, ao qual nós estamos sujeitos, né? O pecado oriundo, né? Vindo lá do início, da desobediência de Adão e Eva, e também não estava sujeito ao pecado experimental, né? Ao também pecado praticado, pecado que nós experimentamos aí, que está diante de nós a todo um momento. Então Jesus ele foi perfeito, ele não pecou, como muitas mídias ou filmes aí têm mostrado, filmes heréticos, filmes contrários à palavra de Deus, têm aparecido aí diante da mídia, como nós já presenciamos, temos presenciado. Filmes totalmente contrários à palavra de Deus, que nós não podemos ver, porque são contrários à palavra do Senhor, contrários à Bíblia Sagrada, ao que Jesus nos ensina, ao que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Não vão trazer nada de benéfico, de crescimento para nós. O que nós temos que fazer é orar para que o Senhor venha repreender todo esse mal, libertar essas vidas que criam, né, esses filmes contrários, que querem disseminar
tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor e tentar envergonhar o nosso Jesus, o nosso Cristo, trazendo essas imagens, né, essas linhas de pensamentos totalmente contrárias por eles não crerem na palavra do Senhor, mas que nós venhamos a orar por essas vidas para que eles venham ser libertos, para que eles venham conhecer o Evangelho de Cristo, para que eles venham conhecer verdadeiramente a Jesus, a palavra do Senhor, o Evangelho que liberta, para que eles também tenham a oportunidade que nós tivemos de ser libertos, de hoje nós sermos uma nova criatura, né? As coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo na nossa vida, para que as coisas velhas também se vão na vida deles e que eles sejam uma nova criatura, assim como nós tivemos a oportunidade de ser uma nova criatura através do Evangelho de Cristo, através da transformação, da libertação que a palavra de Deus ela nos traz. Que a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, né? E a palavra ela liberta. Então, eles estão precisando da palavra. E a responsabilidade de levar a palavra de quem? É nossa, é da igreja. Através, seja pessoalmente, ou através das mídias, da comunicação, da internet, Facebook, e de todos os meios de comunicação a que nós dispomos hoje em dia, de toda a tecnologia que nós dispomos hoje em dia, que nós vamos orar por cada vida. Então, irmãos, agora nós vamos iniciar o tópico 3 e finalizar aqui a nossa lição para a honra e glória do Senhor. Nós vamos finalizar aqui Jesus, o homem perfeito. Então, esse terceiro tópico, nós vamos falar de Jesus como o homem perfeito. E Jesus, ele foi perfeito em tudo. Mesmo ele sendo semelhante a nós, ele não estava sujeito ao pecado original e também ao experimental. O pecado original, vindo lá de Adão, dependente de Adão e Eva, da desobediência, e como ao experimental esse que nós presenciamos, estamos sujeitos dia a dia. Então a humanidade de Jesus Cristo, ela não era aparente. Jesus realmente foi 100% homem. Era tão real quanto a nossa, como nós citamos anteriormente. Os exemplos que Jesus deu ali demonstrando a sua humanidade. Ele usou a sua divindade e o interessante é que em momento algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus tinha seus atributos divinos, mas nós vemos que ele em nenhum momento ele usou a sua divindade, ele como Deus, para suprir as suas próprias carências. Mas não. Você não vê Jesus ele transformando pedras em pães, nem fazendo brotar água da rocha para aliviar a sua fome ou a sua própria sede. Jesus ele viveu como nós vivemos. Tudo que ele fez, nós vimos que foi em prol de quem? Da humanidade. Então, todo milagre que ele realizou, nós vimos que foi em favor dos que o procuravam. Foi em favor da humanidade. Então, nós vemos ali, em tudo Jesus foi perfeito. Na sua humanidade, ele como homem, ele foi perfeito em tudo, até com relação a isso. Até com relação à sua própria, ele como homem, até com relação à sua própria divindade, para suprir as carências humanas. O Senhor Jesus era um homem de dores experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. A própria Bíblia fala em Isaías 53, 3 que diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele podia se aproveitar da sua divindade, mas não. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Se ele quisesse,
Ele não sentia nada disso, porque ele era Deus. Então, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus, ele não se aproveitou da sua divindade, mas tudo que ele fazia, todo milagre que ele realizou foi em favor daqueles que o procuravam. Jesus era homem de dor, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Então, Jesus, ele foi perfeito em tudo, louvado é o nome santo do Senhor. A Bíblia também cita que Jesus, ele foi o último Adão. Em 1 Coríntios 15, 45, o apóstolo Paulo chama Jesus de o último Adão. De último Adão. E o que isso significa? No contexto em que se trata da grande doutrina da ressurreição, Paulo está contrastando o corpo que ora temos semelhante ao de Adão, sujeito às doenças, envelhecimento e morte, com o corpo que teremos na ressurreição. Nós vemos que o primeiro Adão, ele fracassou no Éden. E o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus, ele é o último Adão, contrastando o Adão, lá do início, que fracassou no Éden, e Jesus, o último Adão, mas que não fracassou, mas que triunfou. O primeiro Adão, ele fracassou e trouxe consequências. E uma das consequências foi a morte para a humanidade. A separação entre o homem e Deus. E o último Adão foi totalmente contrário. Ele não trouxe morte, mas ele trouxe vida para cada um de nós, louvado é o nome santo do Senhor. Ele não trouxe morte para a humanidade, mas ele trouxe vida para cada um de nós, louvado é o nome do Senhor. Então, o último Adão, ele fracassou lá no Éden, desobedecendo a palavra do Senhor. E Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, como diz a palavra do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo chama Jesus de último Adão, ele traz esse contraste entre o primeiro Adão, que fracassou lá no Éden, através da desobediência, do pecado, e o último Adão que triunfou no deserto, vencendo ali, no deserto e no Calvário, vencendo ali, em nome de Jesus, vencendo ali e nos dando ali a vida eterna, morrendo por cada um de nós, nos libertando da escravidão, do pecado, justificando perante a Deus, nos tornando justos perante ao Senhor, Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Você vê, embora divino, Jesus, então há esse contraste. Adão era humano, Jesus também era 100% homem. Mas Adão, ele desobedeceu a palavra do Senhor. Enquanto que Jesus, mesmo sendo homem, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente ao Senhor. Então, irmãos, isso nos mostra que nós também podemos vencer também. E obedecer através da palavra, obedecendo ao Senhor, porque quando nós obedecemos a Deus, nós também triunfamos, nós também somos vencedores. Então, por mais que nós somos homens, carne, nós temos que tomar como exemplo o próprio Jesus, que foi 100% homem, mas foi perfeito, e ali ele triunfou. Então, embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Então, Jesus fez isso tudo por cada um de nós. Jesus sofreu por cada um de nós. Ele podia se aproveitar dos seus atributos divinos, da sua divindade, de ser 100% também Deus. Mas não, tudo o que ele fez foi em prol da humanidade. Tudo o que ele fez venceu todas as tentações, foi em prol de cada um de nós, para que nós
viéssemos a ser vivificados, louvado o nome santo do Senhor, para que nós viéssemos a ser justificados, para que nós viéssemos a ser uma nova criatura, para que nós viéssemos a ser libertos da escravidão do pecado e ter oportunidade da vida eterna, louvado o nome santo do Senhor. Então nós somos gratos ao Senhor por isso, gratos ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez por nós, por levar nossas dores, as nossas enfermidades, né, por ter se feito injusto por nós, por ter se colocado na posição de pecador, por nós mesmos não sendo pecador. Então nós vamos agradecendo ao Senhor Jesus por isso. Então Ele foi perfeito, porque mesmo sendo homem, Ele não pecou, mesmo sendo homem, Ele não se contaminou diante de tudo aquilo que tinha em seu meio naquela época, das tentações, não. Mas Jesus, ele venceu tudo isso por causa de nós. Então, quando olhamos para o Senhor Jesus, irmão, nós concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, a humanidade não foi um fracasso, irmãos. Não foi um fracasso. Jesus, tudo que Jesus fez foi em prol de cada um de nós, para que nós viéssemos a mudar toda aquela história do passado, ela viesse a ser mudada. Então nada disso foi um fracasso, Nada disso foi um fracasso, mas a cruz foi uma vitória. Muitas vezes nós olhamos para a cruz com tristeza, mas a cruz não foi um momento de tristeza, mas a cruz foi na realidade um momento de vitória, um momento de triunfo de Jesus, no qual Ele cumpriu ali o seu propósito. Os planos de Deus, eles foram cumpridos ali em Jesus Cristo. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora adotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Nós vemos lá na Epístola aos Hebreus que está escrito, Hebreus 7, 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Então, mesmo com as afrontas, mesmo com as perseguições, Jesus, ele não pecou nem em palavras. Muitas vezes nós, diante de uma afronta, diante de um momento de crise, de tribulação, de adversidade, nós falamos coisas totalmente contrárias, nós pecamos, nós erramos, e às vezes são coisas pequenas que nos levam a errar, a pecar. Mas Jesus, ele foi perfeito, que mesmo diante de perseguições, de afrontas, de açoites, de tudo, Jesus, ele não pecou. Ele, como diz a palavra, ele como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Está lá em Isaías, a Bíblia fala que ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Louvado é o nome santo do Senhor. Então Jesus não pecou nem em palavras, como muitas vezes nós fazemos. Jesus não pecou nem em palavras. Então Jesus, ele foi realmente um homem perfeito, ele foi 100% Deus, ele foi 100% homem, e mesmo não usufruindo da sua divindade, ele foi homem e não pecou, nem em gestos, nem em palavras. Jesus não pecou. Então, Jesus foi perfeito, tanto espiritual como moralmente. Jesus, ele foi perfeito, ele cumpriu a sua missão, cumpriu o propósito que foi dado a ele. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então, por isso, irmão, que Jesus é o nosso modelo. Então, quando você passar por uma situação ao qual você, um momento difícil, um momento de tribulação, de estresse, muitas vezes você tem que parar e pensar, será que Jesus faria isso? Será que Jesus tomaria uma atitude totalmente contrária? Jesus, ele é o nosso exemplo de vida. Jesus é o nosso exemplo, e nós temos que olhar para Jesus.
Então, em todos os momentos da nossa vida, em todas as atitudes, momentos seja de difícil, de tribulação, de dificuldade, de adversidade, nós temos que, primeiramente, para que nós não venhamos a tomar medidas precipitadas, contrárias, a qual vai nos levar a pecar, a errar, nós temos que olhar para Jesus, que é o nosso exemplo. Jesus que não foi exemplo espiritualmente, Jesus que foi um exemplo moralmente, Jesus que foi um exemplo de homem perfeito. Louvado é o nome santo do Senhor. Que nós venhamos aí a olhar para Jesus, a ter Ele como o nosso exemplo, né, de vida, como o nosso exemplo. Jesus que passou por momentos difíceis, nós vemos isso na palavra do Senhor, momentos de perseguições, mas mesmo assim Ele não se fez como os homens, não pecou, né, não teve pecado, seja em atitudes, seja em palavras. Ele sempre transmitiu ali o amor pelas vidas, a misericórdia, a compaixão por cada vida, né? E Jesus ali, ele deu a vida por cada um de nós, não pediu nada em troca. Então Jesus, ele foi ali o nosso exemplo de vida, que nós possamos sempre olhar para Jesus, não esquecemos de como ele viveu aqui na terra, o que ele passou aqui diante dos homens, diante de tudo que fizeram com ele, de ver muitas das vezes aqueles que deveriam o adorar, aqueles que deveriam reconhecer ele como Jesus, como Filho de Deus, ao invés de reconhecer ele como Jesus, como Filho de Deus, ele ser perseguido por aqueles que eram os líderes religiosos do povo, aqueles que ficaram invejosos de Jesus, que perseguiram, né, que caluniaram, né, ao Senhor Jesus, mas mesmo assim Jesus, ele demonstrou ali misericórdia, compaixão, demonstrou ali, deu graça e acreditou no seu ministério, acreditou no plano de Deus, acreditou ali no propósito de Deus para a sua vida, acreditou ali na salvação de cada ser humano. É por isso que estamos aqui hoje, por isso que nós estamos na presença do Senhor. Nós somos gratos a Jesus por isso, porque se não fosse Ele, eu não sei como nós estaríamos hoje. Jesus, ele foi entregue na cruz, né? Jesus, ele morreu por cada um de nós, para que nós tivéssemos novamente salvação. Então, irmãos, concluindo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo de todas as coisas, e por eles ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então, irmãos, que nós venhamos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e que se nós fizermos isso, mesmo diante dos momentos difíceis, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das crises, mesmo diante de tudo que nós temos vivido, vivenciado aí no mundo totalmente contrário à palavra, se nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós chegaremos à estatura de varão perfeito, assim como Jesus foi. Homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Louvado o nome santo do Senhor. E que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Na semana que vem nós vamos estudar da lição 3, a última lição, o novo homem, que tem como tema o novo homem em Cristo Jesus. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Desculpe qualquer coisa. Nós tivemos que improvisar tudo devido a todos os acontecimentos, tudo que está acontecendo, todas as limitações que nós estamos tendo, mas graças a Deus podemos aí trazer essa lição através desse vídeo, e que ela venha abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, e que
Deus, Ele vem abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, te livrar de todo mal, te livrar dessa enfermidade que tem assolado as nações, a nossa nação, né? E que o Senhor, Ele venha entrar com providência na vida de cada pessoa, na vida de toda a humanidade, em nome de Jesus. E que nós venhamos a ter Jesus como o nosso exemplo. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, e até a próxima aula.